Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos dar início ao PET 4. Semana 1, atividade 1. No plano cartesiano abaixo, marque os seguintes pontos. Bom pessoal, então o plano cartesiano é essa ferramenta de localização, tá bom? São dois eixos perpendiculares, um eixo horizontal, que é o eixo X, e um eixo vertical, que é o eixo Y. A gente consegue localizar pontos aqui usando essas duas coordenadas, uma para X e uma para Y. E todo ponto que a gente tem aqui, o par ordenado, a gente simboliza ele sendo um X e um Y. Primeiro X, depois o Y, sempre, tá? Essa é a regra. Primeiro a gente olha a posição do ponto em relação ao eixo X e depois em relação ao eixo Y. Então, olha aqui o ponto A. O ponto A tem o X igual a 5. Olha aqui, ó. X igual a 5. Então, é um ponto que está em uma reta vertical que passa pelo 5. Todos os pontos que estão sobre esse pontilhado que eu estou fazendo aqui tem o X igual a 5. Só que eu quero o ponto 5 e 7. Então, onde está o Y7? Aí eu olho no eixo Y, ó, o Y7 são os pontos que estão sobre essa reta, sobre esse tracejado. Então, o ponto que é x igual a 5 e y igual a 7 ao mesmo tempo, é justamente onde esses dois tracejados se encontram. Então, eu vou, marco o ponto, e que ponto é esse? O ponto A. Só isso que a gente vai fazer, certo? Onde está o ponto B? Bom, é menos 2 e 5, então eu olho no eixo X, menos 2. Eu posso traçar uma reta vertical que passa pelo menos 2. Todos os pontos que estão em cima desse tracejado têm o X igual a menos 2. Só que eu quero menos 2 e 5. Então, menos 2 e 5. Olha onde está o Y5. Certo? Então, é justamente onde essas duas retas se encontram. Esse é o ponto B. O ponto C, menos 4 e menos 5. Então, o X é menos 4. Olha aqui, ó, menos 4. São todos os pontos que estão sobre esse tracejado. Tem o X menos 4. Só que eu quero um específico, que é o menos 4 e o menos 5. Onde está o Y menos 5? Olha aqui, ó. Então, esse é o ponto C. Menos 4 e menos 5. Ponto D, 3 e menos 6. Ó, 3 e menos 6. Então, eu vou em direção ao menos 6. Olha aqui, ó. Ponto D. Certo? Então, essa é a ideia do plano cartesiano. A gente localiza os pontos usando as duas coordenadas, uma x e uma y. Ponto E, 4 e 0. Onde está o x igual a 4? Aqui. Todos esses pontos têm o x igual a 4. Só que eu quero o ponto que tem x igual a 4 e y igual a 0. Onde está o y igual a 0? Ó, aqui é o y igual a 1. Aqui é o y igual a menos 1. O 0 está bem no meio, ou seja, o y igual a 0 é justamente em cima sobre o eixo x. Então, o 4, ponto 4 e 0, ponto E, está sobre o eixo X. Toda vez que a gente tiver um par ordenado que o segundo número, ou seja, o y, é 0, é um ponto que está em cima do eixo X. Combinado? Da mesma maneira, quando a gente tem um ponto onde o x é 0, a gente vai ter um ponto que está em cima do eixo y. Olha aqui, ó. Ponto F, 0 e menos 2. Onde que está o x0? É justamente em cima do eixo y. Porque aqui é o x menos, aqui é o x1, aqui é o x menos 1. O 0 está bem em cima do eixo, tá? Só que eu quero 0 e menos 2. Onde está o menos 2 no y? Aqui. Então, olha aqui, ó. 0 e menos 2. Esse é o ponto F, tá? Bom, se quando o segundo número, o y, é 0, o ponto está em cima do eixo x, e quando o primeiro número, o x, é 0, o ponto está em cima do eixo y, quando o ponto é 0 e 0,
é o ponto que está em cima dos dois eixos ao mesmo tempo. E só tem um ponto onde isso acontece, que é aqui, ó, bem na origem. Esse ponto aqui, que é o ponto G no caso, a gente chama de origem. É onde o eixo X e o eixo Y se encontram, certo? Então essa foi a atividade 1, a gente localizou o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, ponto E, ponto F e o ponto G no final. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pessoal, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Manda uma mensagem lá nos grupos do WhatsApp, nos grupos das turmas, no Conexão Escola. É só me chamar. Bons estudos, até a próxima atividade. Tchau, tchau.